Há coisas que a gente carrega por uma vida inteira. Algumas dores passam, mas outras ficam dentro da gente, silenciosas, esperando no momento de aparecer de novo. Eu vivi anos sem coragem de falar sobre isso. Mas hoje, com a idade que tenho, percebo que minha história precisa ser contada. Talvez alguém que esteja ouvindo agora entenda o que eu senti e saiba que não está sozinho. Me chamo Hermínia, mas poucos me chamaram assim ao longo da vida. Sempre fui Mina para os íntimos. Tenho 74 anos, cabelos que o tempo pintou de prata e mãos marcadas pela vida. Fui muitas coisas: filha, irmã, mãe, avó. Mas antes de tudo isso, fui uma menina que aprendeu muito cedo o que era o medo. Uma menina que cresceu num tempo onde criança não podia falar, muito menos reclamar. Antes de continuar, quero saber de onde vocês estão assistindo esse meu relato de vida. Também peço para vocês se inscreverem no canal e curtirem o vídeo. Isso me ajuda muito. Eu vim ao mundo no final da década de 1950, numa cidade pequena do interior. Daquelas onde todos se conhecem, mas ninguém sabe de nada. Onde vizinhos sorriem uns para os outros, mas fecham as portas quando a noite cai. E foi dentro dessas portas fechadas que minha história aconteceu. Minha casa era pequena, com paredes de madeira que rangiam quando o vento batia. Tínhamos um quintal de terra seca, um fogão de lenha que minha mãe usava para cozinhar e um rádio velho que meu pai ouvia quando voltava da cidade. Mas o que eu mais lembro da minha casa não são os móveis, nem o cheiro de café pela manhã. O que eu mais lembro é do silêncio. Era um silêncio pesado, daqueles que a gente sente no peito. Meu pai trabalhava longe e passava semanas sem voltar. Minha mãe, exausta de tantas horas de trabalho, mal tinha tempo para olhar para mim. Quando chegava em casa, jogava os sapatos num canto, passava um pano no rosto suado e suspirava fundo, como se estivesse carregando o mundo inteiro nas costas. Eu sabia que não podia incomodá-la, e então havia ele. Meu irmão se chamava Armando, 5 anos mais velho que eu. Era alto para estar à idade, com olhos que nunca sorriam. Quando éramos pequenos, eu tentava segui-lo por todo lado, como fazem as irmãs mais novas que querem ser parte da vida dos irmãos mais velhos. Mas ele sempre me afastava. No começo achei que era normal. Meninos não gostam de meninas por perto, diziam. Mas com o tempo percebi que não era apenas isso. Eu aprendi a andar devagar dentro de casa, a segurar o choro quando algo me machucava, a evitar qualquer coisa que pudesse chamar sua atenção. Ele não precisava levantar a voz para me fazer tremer. Bastava um olhar. Eu nunca soube ao certo por que ele era assim comigo. Minha mãe dizia que era só uma fase, que irmãos brigavam mesmo, que ele me amava do jeito dele. Mas o amor não deveria fazer alguém sentir tanto medo. Eu tinha medo de errar. Se deixasse um copo cair, se esquecesse de fechar a porta, se falasse algo na hora errada. Qualquer coisa podia ser o motivo. Nunca sabia quando ia acontecer, mas sabia que aconteceria. Algumas vezes era um puxão de cabelo que me fazia cair. Outras, uma cotovelada forte no corredor, como se fosse sem querer. Mas as piores eram as palavras, porque palavras doem, e doem por anos. Você é um peso nessa casa. Ninguém gosta de você. Se contar pra mamãe, eu faço pior. E eu nunca contava. Minha mãe chegava tarde e, quando estava em casa, estava cansada demais. Às vezes via um roxo no meu braço, um arranhão no meu joelho. Mas eu dizia que tinha caído, que tinha batido na porta. E ela acreditava. Ou talvez fosse mais fácil acreditar do que perguntar. Eu me sentia invisível. Na escola, as meninas falavam de bonecas e de sonhos. Mas eu não sonhava com nada além do dia seguinte. Eu devia ter uns 12 anos quando, pela primeira vez, criei coragem de contar para alguém. Não para a minha mãe, nem para um adulto.
mas para uma professora que parecia ser gentil. Lembro bem do dia. Eu estava sentada na carteira, olhando para as marcas nos meus braços, e ela se aproximou. Você está bem, Mina? Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu queria dizer tudo. Queria contar sobre as noites em que dormia abraçada aos joelhos, sobre os dias em que tentava fazer tudo certo para não dar motivo. Mas nunca era suficiente. Mas quando abri a boca, nada saiu. Foi só um tombo, professora. Ela suspirou, me deu um carinho nos cabelos e disse: Tome cuidado, querida. Você precisa se proteger mais. E eu entendi. Entendi que ninguém podia me proteger. A partir daquele dia, eu parei de tentar pedir ajuda. Fiquei mais calada, mais quieta. Aprendi a prever os momentos ruins e me esconder antes que acontecessem. Aprendi a fazer as tarefas da casa para não dar motivo de reclamação. Aprendi a sair cedo da escola e demorar no caminho para evitar voltar quando meu irmão estivesse sozinho em casa. Mas nada disso mudava o fato de que minha casa não era um lar. E foi aí que, pela primeira vez, a ideia de fugir passou pela minha cabeça. Eu era apenas uma menina. Mas, naquele momento, eu soube que se ficasse ali por muito mais tempo, meu coração ficaria pequeno demais para guardar tanto medo. Quando se tem um irmão mais velho, a gente imagina que ele será nosso escudo contra o mundo. Pelo menos, era isso que eu via nos vizinhos, nas meninas da escola que corriam atrás dos irmãos quando sentiam medo. Mas comigo não era assim. Meu irmão não era um porto seguro. Ele era a tempestade. Armando nunca foi carinhoso. Desde pequena, eu percebia que sua presença pesava no ar. Era como se sua simples existência fizesse as paredes da casa se tornarem menores. Quando ele estava por perto, eu evitava até respirar mais alto. Nosso pai só vinha para casa uma vez por mês. E quando ele chegava, Armando mudava. Sentava-se na mesa de jantar, olhava para minha mãe e respondia com respeito. Quando falava comigo, sua voz era calma, quase agradável. Mas eu sabia que era um teatro. Meu pai via um filho obediente e minha mãe via um menino quieto que só precisava de mais atenção. Mas eu via o que ninguém mais via. Na ausência do meu pai, ele se transformava. Seus olhos, que diante dos adultos pareciam calmos, se tornavam frios. Seu silêncio era ameaçador. Não precisava dizer nada. Bastava um gesto, um passo, um olhar. Eu aprendi a me calar. Se derrubasse um prato, me abaixava antes que ele dissesse algo. Se fechasse uma porta com mais força do que deveria, prendia a respiração esperando a consequência. Ele não me batia na frente da minha mãe. Mas bastava ela sair para fazer compras ou se recolher para descansar do dia exaustivo, e ele tomava conta da casa. "Por que você nasceu?" perguntou uma vez, me encarando do outro lado da sala. Eu não respondi. Aprendi que qualquer resposta poderia ser um erro. Ele estava encostado na parede, jogando uma bolinha de borracha contra o chão. Eu, do outro lado, fingia estar concentrada em uma costura velha que minha mãe me mandou consertar. "Responde, Mina." Eu perguntei por que você nasceu. Engoli em seco. "Não sei." Ele riu. "Nem minha mãe sabe. Foi um erro, né? Acha que ela queria ter você?" Segurei o choro. Não porque não me doía, mas porque eu já sabia o que vinha depois se eu chorasse. A gente cresce acreditando que, por ser criança, tem algum valor. Mas naquela casa, eu não tinha. E quanto mais velha eu ficava, mais percebia que o mundo inteiro parecia se juntar para me dizer a mesma coisa. O corredor da minha casa era estreito e escuro. A lâmpada era fraca, tremeluzia no teto. Ali, eu me sentia pequena, encurralada, como se as paredes pudessem me engolir. Havia dias em que eu estava distraída, cuidando dos afazeres que minha mãe deixava para mim, e Armando surgia ali. Parava no meio do corredor, sem pressa,
Encostava na parede de braços cruzados como se estivesse esperando algo. Eu sabia o que significava. Se tentasse passar, ele me segurava. Às vezes, era um empurrão contra essa parede. Outras, um aperto forte no braço. E nos dias piores, quando a raiva dele parecia maior, vinha um tapa. Não daqueles que deixam marcas, mas daqueles que fazem o coração afundar no peito. Uma vez minha mãe me encontrou com um arranhão na testa. "O que foi isso, menina?" Olhei para Armando, que estava sentado à mesa. Ele me olhou de volta, sem expressão. "Eu caí, mãe." Ela suspirou. "Você vive distraída. Precisa prestar mais atenção." E seguiu para o fogão, como se nada tivesse acontecido. Com o tempo, comecei a me perguntar se era eu que estava errada. Se minha mãe nunca via nada. Se a professora não parecia se importar. Se os vizinhos que às vezes ouviam um grito ou outro nunca perguntavam nada. Talvez eu fosse mesmo um incômodo. Talvez meu irmão estivesse certo. Parei de me olhar no espelho. Sempre que via meu reflexo, via a menina que ele dizia que eu era. Fraca, inútil, um peso. Não tinha amigos na escola. Eu mesma me afastava. Não queria que ninguém percebesse o que eu escondia. Me fechei em mim mesma. Mas dentro de mim, algo começava a se transformar. Eu não sabia como, nem sabia quando, mas sabia que aquilo não podia ser minha vida para sempre. Era um sábado. Lembro porque minha mãe não trabalhou naquele dia. Ela saiu cedo para comprar tecidos e ficou fora por algumas horas. Eu estava sentada no chão, brincando com uma fita vermelha que achei em uma das sacolas dela. Armando entrou na sala. Olhou para mim, depois para a fita nas minhas mãos. "Onde pegou isso?" "Estava ali. Minha mãe comprou." Ele caminhou até mim e tomou a fita das minhas mãos com força. "Você não pode ter nada bonito. Nada que minha mãe comprou." Tentei pegar de volta, mas ele segurou firme. "Devolve, Armando. Eu não fiz nada." Ele me olhou e sorriu. "Não fez nada? Então faz agora." Pede de joelhos. Eu congelei. Anda, se ajoelha e pede. Quem sabe eu devolvo. Eu queria gritar. Eu queria chamar minha mãe. Mas o que ela faria? Me mandaria parar de chorar. Mandaria eu crescer e aprender que a vida era difícil. E eu já sabia disso. Naquele momento eu entendi que nunca ganharia nada naquela casa. Nunca teria carinho. Nunca teria proteção. Nunca teria nada que fosse meu. Mas talvez um dia eu pudesse ter liberdade. Foi a primeira vez que pensei seriamente na fuga. Naquela noite, deitei na cama e fiquei olhando para o teto. Enquanto minha mãe dormia no quarto ao lado e meu irmão respirava pesado no colchão da outra parede, comecei a imaginar um mundo sem aquela casa, sem aquele corredor estreito, sem aquela voz que me dizia todos os dias que eu não valia nada. Foi aí que o plano começou. E naquele instante, mesmo sem saber como ou quando, eu decidi. Um dia eu fugiria dali. As pessoas gostam de dizer que quando algo está errado, sempre há sinais. Mas a verdade é que ninguém vê aquilo que não quer enxergar. Ou, talvez, vejam, mas escolhem desviar o olhar. Cresci em uma casa onde o silêncio escondia tudo. O silêncio da minha mãe, que voltava do trabalho exausta e suspirava em vez de perguntar como foi meu dia. O silêncio dos vizinhos, que viam os machucados nos meus joelhos e preferiam acreditar que eu era só uma menina desastrada. O silêncio da escola, onde professores notavam minha timidez, mas nunca me perguntavam por quê. Mas o pior silêncio de todos era o meu. Eu já não chorava, já não perguntava, já não pedia nada. Apenas existia. E mesmo assim, ninguém via. Acordava cedo, sempre antes da minha mãe sair. Eu gostava de ver o ritual dela pela manhã. O cabelo preso às pressas, as mãos lavando o rosto com pressa, os olhos fundos de cansaço. Ela passava um pente rápido pelos fios, amarrava um lenço no pescoço e prendia o relógio no pulso. O tempo era precioso para ela.
Cada minuto contava. Mina, não se atrase para a escola. Ela sempre dizia isso, mas nunca perguntava se eu queria ir. Eu saía de casa sem fazer barulho. Andava devagar pelas ruas de terra batida, sentindo o cheiro do pão saindo das padarias, o barulho das mulheres lavando roupa nos quintais. Mas, dentro de mim, tudo era quieto. No caminho da escola havia uma moça que vendia frutas. Seu nome era Dona Carmela. Ela ficava sentada sob um guarda-sol, cortando laranjas com uma faca afiada. Sempre que eu passava, ela me olhava. Menina, você não come nada? Tá muito magrinha. Eu sorria, abaixava a cabeça e seguia andando. Olhava para os outros alunos todos tão normais. As meninas de trança, os meninos correndo e sujando os uniformes, sem medo de nada. Eu sentia que havia uma barreira invisível entre mim e o resto do mundo. Como se eu estivesse atrás de um vidro, vendo a vida acontecer sem realmente fazer parte dela. Às vezes, sem perceber, eu tentava pedir ajuda. Não com palavras diretas, mas com gestos. Na escola, quando a professora pedia para cada aluno desenhar sua família, os meus sempre tinham um espaço vazio. Meu pai nunca estava. Minha mãe, quando eu desenhava, aparecia de costas, ocupada demais. E meu irmão eu nunca desenhava sorrindo. Um dia, uma professora pegou meu desenho e franziu a testa. Por que sua família está assim, Mina? Dei de ombros. Só saiu assim. Ela olhou para mim por alguns segundos e depois sorriu. Você tem que desenhar as coisas mais alegres, querida. Um dia, quando você crescer, vai querer olhar para trás e ver coisas bonitas. Apenas assenti. Eu já sabia que ninguém queria ouvir. Tínhamos vizinhos de todos os lados. Alguns eram falantes, outros fechados. Mas todos sabiam da vida de todos. Eu via as mulheres trocando fofocas enquanto estendiam roupas no varal. Elas sabiam de tudo. Quem tinha um marido bêbado, quem estava devendo no armazém, quem tinha filhos rebeldes. E ainda assim, ninguém sabia sobre mim. Ou fingiam não saber. Um dia estava varrendo o quintal quando vi Dona Aurora, a vizinha da casa ao lado, me observando. Ela estava encostada no portão, segurando uma xícara de café. Menina, você anda muito quieta. Continuei varrendo. Você nunca brinca na rua. Nunca vejo você com ninguém. Isso não é coisa de criança. Eu sabia que ela esperava uma resposta. Mas o que eu diria? Então sorri, fiz um aceno e continuei meu trabalho. Ela suspirou, tomou-lhe um gole do café e voltou para dentro de casa. Foi naquele momento que percebi. As pessoas vêm, mas não querem o peso de saber. Eu sabia que minha mãe não fazia por mal. Ela chegava em casa exausta. Os pés doíam. Os olhos estavam sempre vermelhos. Eu a via como uma mulher que lutava todos os dias para colocar comida na mesa. Mas eu queria que ela me visse também. Um dia tomei coragem. Ela estava sentada à mesa, passando os dedos pelas contas que precisava pagar. Olhei para ela e tentei, de alguma forma, encontrar um jeito de dizer. Mãe, o Armando... Ela ergueu os olhos. O que tem o Armando? Segurei a respiração. Ela estava cansada. Muito cansada. Se eu falasse, ela escutaria? Se eu dissesse a verdade, ela acreditaria? Ou me mandaria calar a boca e parar de reclamar? Nada. Ele só tá diferente. Ela sorriu sem nem olhar para mim direito. Ele está crescendo, filha. É só uma fase. E naquele momento, entendi. Ninguém via. E os que viam, escolhiam não enxergar. Naquela noite, fiquei deitada na cama por horas. Olhei para a janela, para o quintal escuro lá fora. Será que eu conseguiria fugir? Para onde eu iria? Quem me acolheria? A verdade era que eu não tinha ninguém. Mas eu preferia isso do que ficar naquela casa, onde eu era invisível. Minha decisão começava a tomar forma. Eu só precisava de um plano. E naquela noite, debaixo de um cobertor fino,
e com lágrimas secando no rosto, comecei a planejar minha fuga. A noite sempre foi minha maior inimiga. Quando o sol ia embora, a casa mudava. O silêncio ficava mais pesado, os corredores pareciam mais estreitos, e o medo se esparramava pelo chão como uma sombra invisível. Durante o dia, eu conseguia escapar para a escola, para a rua, para algum canto onde pudesse fingir que minha vida era normal. Mas quando a noite chegava, não havia mais para onde fugir. O barulho da porta da frente rangendo ao ser fechada. O som dos talheres batendo contra os pratos no jantar. O relógio da parede marcando as horas, como se cada tic-tac fosse um lembrete de que mais um dia tinha acabado e que outro igual estava por vir. Eu odiava a noite. Era nela que tudo acontecia. Minha mãe dormia como alguém que carregava o peso do mundo. Mal encostava a cabeça no travesseiro e já estava entregue ao cansaço. O trabalho drenava suas forças, e eu sabia que, mesmo que algo acontecesse, nada a faria acordar. Meu irmão, por outro lado, parecia esperar esse momento. Se o dia era feito de olhares frios e palavras cortantes, a noite era feita de tensão. Muitas vezes, enquanto estava deitada, ouvia seus passos no corredor, lentos, sem pressa, como se estivesse passeando sem motivo. Mas eu sabia que não era isso. Ele gostava de sentir poder. Gostava de saber que eu estava ali, acordada, de olhos abertos, prendendo a respiração debaixo do cobertor. Eu ficava imóvel, esperando que ele passasse direto, que entrasse no quarto dele e me esquecesse. Mas algumas vezes ele parava. O silêncio ficava mais denso. Eu sabia que ele estava ali, do outro lado da porta. E foi assim que aprendi que o medo tem cheiro. O cheiro do quarto fechado, do lençol velho, do suor frio na nuca. Aquele silêncio entre os passos dele e o momento em que eu ouvia a maçaneta se mexer era pior do que qualquer palavra cruel que já tivesse me dito. A casa não tinha aquecimento. O inverno no interior era cortante, mas o frio que eu sentia não vinha de fora. Eu dormia encolhida, as pernas dobradas contra o peito, como se isso fosse me proteger. Não adiantava. Quando o vento soprava forte, as janelas tremiam. Mas o que tremia de verdade era meu peito, meu corpo pequeno demais para carregar tanto pavor. Eu não podia trancar a porta. Minha mãe não gostava. Dizia que não havia motivo para uma menina trancar a porta do quarto, que isso era coisa de quem escondia algo. Mas eu não queria esconder nada. Eu só queria me esconder. Uma noite, depois de mais um jantar em silêncio, entrei no quarto e fiquei sentada na cama por muito tempo. Meu irmão estava acordado. Eu ouvia o som dos dedos dele batucando na mesa. Toque, toque, toque. Como se estivesse esperando algo. Minha mãe já dormia. Naquela noite não quis fechar os olhos. Eu sabia que se dormisse, acordaria com ele ali, parado, apenas para me lembrar que ele podia. Então fiquei acordada. Horas passaram. O vento sacudia os galhos das árvores lá fora. O rádio de algum vizinho ainda tocava música. Mas eu não dormi. Eu aprendi a ficar acordada. Se eu não dormisse, talvez nada acontecesse. Se eu ficasse quieta, talvez ele perdesse a vontade. Foi assim que as noites se tornaram ainda mais longas. Eu esperava. Esperava o primeiro sinal do amanhecer. Esperava os galos cantarem. Esperava o barulho dos primeiros passos na rua, porque isso significava que eu sobrevivi a mais uma noite. Foi nesse momento que percebi que não dava mais para continuar assim. Eu não sabia como. Eu não sabia quando. Mas eu precisava sair dali. E logo. Era uma noite como todas as outras. Minha mãe já dormia. Meu irmão estava acordado. Eu sentia meu coração batendo no peito, como se estivesse tentando me avisar que algo estava para acontecer. Foi nesse momento que fiz algo que nunca tinha feito antes. Levantei da cama, caminhei na ponta dos pés
até a porta da frente. Coloquei a mão na maçaneta, mas meus dedos tremiam tanto que tive medo de fazer barulho. Minha respiração estava presa na garganta. Se eu conseguisse sair, para onde eu iria? Eu não tinha para onde ir. Mas naquele momento, qualquer lugar parecia melhor do que ali. Fechei os olhos, apertei os dedos ao redor da maçaneta. E então, ouvi um barulho atrás de mim. Me virei devagar. Meu irmão estava parado no corredor. O coração quase saltou do meu peito. Ele me olhou sem dizer nada. Eu congelei. Minha mente gritava para correr, para sair, para fazer algo. Mas eu sabia que não podia. Então soltei a maçaneta. Deixei meus braços caírem ao lado do corpo. E voltei para o quarto. Deitei na cama e fechei os olhos, tentando fazer meu coração parar de bater tão forte. Naquela noite, não dormi. Naquela noite, entendi que para fugir, eu precisava ser mais esperta. Eu precisava planejar. E foi ali, naquela cama fria, que comecei a traçar o plano que mudaria minha vida para sempre. Eu cresci sem saber como era ter um colo para me proteger. Nunca fui de pedir nada porque aprendi cedo que ninguém gostava de crianças que incomodavam. Mas havia um limite para o que eu podia suportar. Eu estava cansada. Não fisicamente, porque crianças sempre encontram forças para seguir em frente, mesmo quando tudo dói. Mas cansada por dentro. Era como se um peso invisível estivesse sempre nos meus ombros, me forçando a caminhar com cuidado, a respirar devagar, a existir sem ser notada. Eu precisava de ajuda. Mesmo que ninguém quisesse ouvir. Eu tinha um plano. Não era muito, mas era o que eu tinha. Na escola havia uma professora que parecia diferente. Seu nome era Dona Amélia, uma mulher alta, de cabelos presos em coque e óculos pequenos que sempre escorregavam pelo nariz. Ela não era carinhosa, mas também não era dura como as outras. Eu percebia que às vezes ficava observando os alunos, como se pudesse enxergar além do que estava diante dela. Se alguém fosse notar alguma coisa errada comigo, seria ela. Era o que eu pensava. Certa manhã, esperei até que todos os alunos saíssem da sala para o recreio. Eu fiquei sentada, fingindo que procurava algo no caderno, até que só restássemos nós duas ali. Ela notou. "Mina, você não vai sair?" Minha garganta secou. Eu precisava dizer. Eu precisava que alguém soubesse. Eu levantei o rosto e encontrei os olhos dela. E pela primeira vez, vi algo que me fez hesitar. Indiferença. Ela não parecia preocupada. Não parecia disposta a ouvir. Mas eu já tinha começado. Eu não podia parar. Engoli em seco e antes que perdesse a coragem, soltei. "Professora, tem alguma coisa errada na minha casa." Ela franziu a testa, mas não com preocupação, com impaciência. "Errada como, menina?" Na minha cabeça, ensaiei 1000 formas de dizer. Queria contar que meu irmão não era como os outros. Que ele não brigava comigo como irmãos normais brigam. Que ele me olhava de um jeito que me fazia querer desaparecer. Mas naquele momento, minha língua ficou presa. E tudo o que consegui dizer foi: "Eu não gosto de ficar em casa." Dona Amélia suspirou, tirou os óculos, massageou as têmporas e olhou para mim como se estivesse falando com a criança mais ingrata do mundo. "Mina, você sabe quantas crianças gostariam de ter uma casa? Um teto? Uma mãe que trabalha tanto para cuidar de você?" O nó na minha garganta ficou ainda maior. Eu queria gritar que não era sobre isso, que minha mãe podia trabalhar o quanto quisesse, mas que isso não mudava o que acontecia quando ela não estava. Que o medo que eu sentia dentro de casa não tinha nada a ver com comida na mesa ou um teto sobre minha cabeça. Mas ela já tinha se levantado. "Volte para a sala depois do recreio, certo? Criança deve ser grata pelo que tem." E então ela saiu, me deixando ali, sozinha.
Eu ainda podia sentir o gosto das palavras que nunca foram ditas, presas na minha língua como um segredo que ninguém queria escutar. E foi ali que aprendi que o mundo não estava pronto para ouvir minha história. Depois daquele dia, eu desisti. Ou pelo menos tentei. Até que uma nova oportunidade surgiu. Dona Carmela, a mulher que vendia frutas na esquina da escola, me via todos os dias. Ela era simples, usava sempre o mesmo vestido surrado e um lenço colorido no cabelo. Mas tinha olhos bondosos. Certa vez parei diante da barraca dela, olhando as maçãs expostas no cesto. Ela me observou e fez um gesto para que eu pegasse uma. "Não tenho dinheiro", sussurrei. "Eu não perguntei se tem. Pegue." Peguei a maçã hesitante. Dei uma mordida e senti o gosto doce explodindo na boca. Dona Carmela se apoiou no balcão de madeira e perguntou: "Você anda sempre assim, menina? Com esse olhar de quem viu coisa demais?" Engoli o pedaço da maçã. Ela sabia. Ela via. Eu não precisei dizer nada. Meus olhos se encheram de lágrimas. Ela suspirou. "As coisas passam, minha filha. Nada dura para sempre." Eu queria perguntar quando passariam. Quando eu acordaria sem medo. Quando dormir não seria um castigo. Quando eu deixaria de me sentir um peso dentro da minha própria casa. Mas eu já sabia a resposta. Se eu não fugisse, nunca. Naquela noite, deitei na cama e pensei nas 2 tentativas fracassadas de pedir ajuda. Dona Amélia não quis escutar. Dona Carmela viu, mas não fez nada. Minha mãe não enxergava. Os vizinhos desviavam o olhar. E meu irmão continuava ali. Foi então que tomei a decisão definitiva. Não bastava querer fugir. Eu tinha que fugir. E eu tinha que fazer isso logo. Fechei os olhos e comecei a planejar. Dessa vez, não haveria tentativa. Não haveria palavras guardadas na boca. Eu não esperaria que alguém me salvasse. Eu mesma faria isso. A decisão estava tomada. Eu ia fugir. Mas decidir não era o suficiente. Fugir não era algo simples. Eu era só uma menina, sem dinheiro, sem destino, sem ninguém esperando por mim em outro lugar. Ainda assim, eu sabia que ficar não era mais uma opção. Meu irmão nunca mudaria. Minha mãe nunca perceberia. E cada dia que passava, eu sentia que estava desaparecendo um pouco mais dentro daquela casa, me tornando apenas um vulto, uma sombra de mim mesma. Se eu não fugisse, um dia eu deixaria de existir por completo. Então comecei a planejar. E eu não podia errar. Eu sabia que não podia simplesmente sair pela porta da frente e desaparecer. Isso levantaria suspeitas. Se eu tentasse fugir sem um plano concreto, meu irmão descobriria, minha mãe ficaria desesperada e, no final, eu voltaria para aquele mesmo lugar. E eu não podia voltar. Então passei semanas observando. Fingia que estava distraída, mas prestava atenção em tudo. O horário que minha mãe saía para o trabalho e o tempo exato que ela levava para voltar. Os vizinhos que passavam na rua e aqueles que ficavam na janela, observando o movimento. A padaria na esquina, que fechava às 8, deixando a rua mais escura e vazia. Os homens que trabalhavam descarregando caminhões no mercado e que sempre desapareciam depois das 6. Cada pequeno detalhe era uma peça no meu quebra-cabeça. E, aos poucos, fui montando a rota da minha fuga. Eu não tinha dinheiro. Minha mãe nunca me dava nada além de algumas moedas para comprar lanche na escola. E meu irmão? Bom, ele nunca deixava nada que fosse meu ficar comigo por muito tempo. Mas eu precisava de algo. Então comecei a guardar. Um pedaço de pão do jantar, algumas moedas que encontrei no fundo da gaveta da minha mãe, um lenço velho que achei no armário, que poderia me proteger do frio da noite. Tudo escondido em um canto do colchão, onde ninguém olhava. Era pouco, mas era tudo o que eu tinha. E eu sabia que quando chegasse a hora, seria suficiente. Por mais que eu tentasse me convencer de que estava pronta,
O medo sempre vinha. E se eu fosse pega? E se meu irmão descobrisse e fizesse algo pior do que já fazia? E se minha mãe ficasse arrasada por minha causa? Eu odiava pensar nela chegando em casa, cansada do trabalho, só para perceber que sua filha tinha desaparecido. Mas então lembrava de todas as vezes em que tentei pedir ajuda. E de todas as vezes em que fui ignorada. E me convenci de que não havia mais escolha. Se eu ficasse, eu murcharia até não restar mais nada de mim. Então, por mais que o medo fosse grande, a necessidade de ir embora era maior. Eu precisava fugir à noite. De dia, minha mãe podia me ver saindo. Os vizinhos podiam notar minha ausência. E, pior, meu irmão podia estar por perto. Mas à noite tudo ficava mais silencioso. Os vizinhos fechavam suas janelas. Minha mãe dormia pesado, exausta de tanto trabalhar. E meu irmão... Bom, meu irmão sempre achava que tinha controle sobre tudo. Ele nunca imaginaria que eu teria coragem de fugir. Então, esperei a noite certa. E ela chegou. Minha mãe estava especialmente cansada naquele dia. Mal conversou comigo no jantar, apenas empurrou um prato de comida na minha direção e depois foi para o quarto. Meu irmão, como sempre, agia como se fosse o dono da casa. Mas naquela noite, nada do que ele fizesse poderia me atingir, porque eu sabia que seria a última. Fui para o meu quarto, deitei na cama e fingi que estava dormindo. Esperei. Ouvi os sons da casa. O barulho da porta do quarto da minha mãe se fechando. O rádio de um vizinho tocando baixinho, até finalmente se apagar. E então, quando tudo estava em silêncio, levantei. Meu coração batia tão forte que parecia que ele me denunciaria. Peguei o pouco que tinha guardado e fui até a porta. Coloquei a mão na maçaneta, segurei a respiração e finalmente abri. A rua estava fria. O vento fazia os postes balançarem, lançando sombras estranhas pelo chão. Eu não olhei para trás. Não queria ver a casa onde morei a vida inteira. Não queria dar a mim mesma a chance de hesitar. Então apenas caminhei. Primeiro devagar, depois mais rápido. Até que, quando percebi, já estava correndo. Correndo como se minha vida dependesse disso. E talvez dependesse mesmo. Naquele instante, tudo o que importava era que eu tinha conseguido sair. Mas eu não fazia ideia do que vinha depois. Eu não sabia que minha fuga não seria o fim da minha história. Era apenas o começo. A liberdade era um sabor estranho. Por anos, eu sonhei com aquele momento. O dia em que eu finalmente sairia daquela casa, deixaria o medo para trás e respiraria sem o peso no peito. Mas agora que tinha conseguido fugir, tudo o que eu sentia era pavor. A rua parecia maior do que eu imaginava. O silêncio da noite que antes me sufocava dentro de casa, agora me fazia sentir completamente exposta. Eu estava sozinha. E, pela primeira vez, aquilo não era apenas uma sensação. Era um fato. A primeira coisa que percebi foi que não fazia ideia para onde ir. Nos meus planos, a fuga sempre terminava no momento em que eu atravessava aquela porta. Nunca me permiti pensar no que aconteceria depois. Mas agora, ali, no meio da rua, a realidade me atingiu com força. Aonde eu iria? Ninguém me esperava em lugar nenhum. Eu não tinha parentes que pudessem me acolher. Não tinha amigos que soubessem o que eu estava vivendo. Não tinha dinheiro suficiente nem para um pão. Só tinha um céu escuro sobre minha cabeça e um vento frio cortando minha pele. E, mesmo assim, era melhor do que estar naquela casa. Eu sabia que não podia simplesmente andar pelas ruas como se nada estivesse acontecendo. Se algum vizinho me visse, poderia avisar minha mãe. E se minha mãe descobrisse, meu irmão descobriria também. E então... não. Eu não podia deixar isso acontecer. Então eu me esgueirei pelas sombras, caminhando devagar, tentando me lembrar de cada canto escondido da cidade. Havia um beco atrás da padaria,
onde os entregadores guardavam as caixas vazias. Lembrei-me disso porque, certa vez, vi um gato se escondendo ali. Se um gato podia se esconder, talvez eu pudesse também. Então fui até lá. O chão era frio e áspero. O cheiro de pão amanhecido e madeira úmida enchia o ar. Sentei-me em um canto, abraçando minhas pernas, tentando fazer meu corpo parecer menor do que já era. Minha barriga roncava, mas eu não tinha fome. O medo era mais forte do que qualquer outra sensação. E então, pela primeira vez naquela noite, uma dúvida surgiu na minha mente. E se eu tivesse cometido um erro? E se fugir não tivesse sido a melhor opção? Tentei afastar esse pensamento, mas ele grudou em mim como um cobertor molhado. Porque, no fundo, eu sabia que a verdade era outra. Ficar também não era uma opção. Eu não fugi porque queria. Eu fugi porque precisava. Porque se eu tivesse ficado, algo pior teria acontecido. Talvez não naquela semana. Talvez não naquele mês. Mas uma hora aconteceria. E eu não queria esperar para descobrir o quê. Fechei os olhos tentando dormir, mas cada som da rua me fazia abrir de novo. O estalo de um galho no chão. O latido de um cachorro distante. E de repente, passos. Passos lentos. Passos se aproximando. Meu coração disparou. Eu me encolhi ainda mais, tentando me esconder entre as caixas, prendendo a respiração. Os passos ficaram mais próximos. Senti uma sombra passando pela entrada do beco. Eu sabia que se alguém me visse ali, poderia me levar de volta. E eu não queria voltar. Fiquei imóvel. O tempo pareceu congelar. E então os passos continuaram. Se afastaram, até desaparecerem completamente. Só quando o silêncio voltou, eu consegui respirar de novo. E naquele momento, entendi que essa seria minha vida a partir de agora. Sempre fugindo, sempre me escondendo, sempre com medo. Mas ainda assim, era melhor do que antes. Porque, pela primeira vez, aquele medo era meu. Não era medo de outra pessoa. Era medo da liberdade. E isso, de alguma forma, ainda era melhor do que a prisão que eu chamava de lar. Quando o sol começou a nascer, um raio de luz atravessou as frestas das caixas e tocou meu rosto. Meus ossos doíam de tanto frio. Minhas costas estavam rígidas de ter dormido no chão. Mas eu estava viva. E eu estava livre. E naquele momento prometi a mim mesma que, acontecesse o que acontecesse, eu nunca mais voltaria para aquela casa. Mesmo que eu tivesse que passar fome. Mesmo que eu tivesse que dormir no chão. Eu preferia qualquer coisa do que viver com medo. Então me levantei, sacudi a poeira do meu vestido e saí do beco. Era hora de descobrir o que vinha depois. Porque, até onde eu sabia, a pior parte já tinha ficado para trás. Ou pelo menos era o que eu achava. A primeira manhã longe de casa tinha um gosto estranho. Não era doce como eu sonhava, nem amargo como os dias que deixei para trás. Era um gosto de incerteza, de vazio, de um caminho que eu ainda não sabia onde terminaria. Eu tinha fugido. Mas e agora? Naquele momento percebi que a liberdade não era como nos livros ou nos filmes. A liberdade vinha com frio, com fome, com medo, com uma pergunta martelando o tempo todo na minha cabeça. E agora? Eu não tinha para onde ir. Não tinha dinheiro. Não tinha ninguém. Mas eu tinha algo que nunca tive antes. Uma escolha. E isso já era um começo. As ruas da minha cidade eram pequenas, mas agora pareciam enormes. Caminhei sem rumo, tentando ignorar a dor nos pés descalços, a barriga vazia, o olhar curioso das poucas pessoas que me viam passar. Se eu ficasse muito tempo em um só lugar, alguém notaria que eu não pertencia ali. Se alguém me fizesse perguntas, o que eu diria? Tinha medo de que alguém chamasse minha mãe. Ou pior, que meu irmão descobrisse onde eu estava. Então eu andei. Andei até que meus pés latejassem, até que as pernas tremessem, até que a fome ficasse grande demais para ignorar.
Foi então que vi ele. Parei diante de um pequeno mercado. O cheiro de pão recém-saído do forno me atingiu com força, fazendo minha barriga roncar tão alto que até olhei para os lados para ver se alguém tinha ouvido. Atrás do balcão, um homem alto e de bigode grosso organizava os sacos de farinha. Parecia concentrado, sério. Eu não sabia o que fazer. Ficar ali parada chamaria atenção. Mas ir embora significava continuar com fome. Então tomei coragem e entrei. A cada passo, sentia o chão frio sob meus pés descalços. O homem notou minha presença e franziu a testa. "O que quer, menina?" Sua voz era grave, mas sem raiva. Engoli em seco. Podia pedir comida? Dizer que estava com fome? Mas e se ele perguntasse onde estavam meus pais? E se ele me mandasse embora? Eu não podia correr esse risco. Então falei a única coisa que consegui pensar. "O senhor precisa de ajuda? Eu posso varrer o chão." Ele estreitou os olhos como se tentasse entender por que uma menina magrela de vestido sujo estava oferecendo trabalho. Por um instante achei que ele fosse me expulsar dali. Mas então ele suspirou, pegou um pão de dentro do balcão e colocou na minha mão. "Coma. Depois varre." A fome era tanta que não consegui nem agradecer. Apenas devorei o pão, sentindo as lágrimas brotarem nos olhos sem eu nem perceber. Aquele mercadinho se tornou meu refúgio. O dono se chamava Seu Osvaldo e, mesmo sem dizer muito, permitiu que eu ficasse ali por um tempo. Eu varria o chão, arrumava os engradados de frutas, ajudava a empilhar caixas. Em troca, ele me dava comida. Nenhuma pergunta, nenhuma obrigação. Ele sabia que eu não tinha para onde ir, mas nunca me pressionou a contar minha história. E por isso, fiquei. Durante o dia, no mercado, eu me sentia protegida. Mas à noite, quando as portas se fechavam e o silêncio da cidade tomava conta, o medo voltava. Eu dormia onde podia. Algumas vezes, atrás do próprio mercado, em um canto onde ninguém olhava. Outras, perto da igreja, onde as frestas das portas cortavam o vento frio. Não era fácil. O medo de ser pega, o medo de que minha mãe me procurasse, o medo de que meu irmão me encontrasse. Mas, apesar de tudo, era melhor do que minha antiga casa. Eu preferia dormir no chão e sentir frio do que passar mais uma noite naquela casa, ouvindo os passos do meu irmão no corredor. E a cada dia que passava, eu sentia que estava mais longe daquele pesadelo. Mesmo depois que consegui trabalho de verdade e um lugar para ficar, as marcas nunca sumiram. Porque as piores cicatrizes não são as que aparecem no corpo. São aquelas que ninguém pode ver. O medo, a insegurança, a sensação de que a qualquer momento alguém pode me arrancar do lugar onde estou e me jogar de volta no passado. Por anos vivi assombrada pelo que aconteceu comigo. E mesmo depois de adulta, me peguei olhando para trás em algumas noites, achando que ainda ouviria os passos de Armando no corredor. Porque o passado nunca desaparece completamente. Ele se esconde nos cantos da nossa mente, esperando um momento de fraqueza para reaparecer. E só com o tempo, eu aprendi que, apesar das marcas, eu não era mais aquela menina assustada. Eu tinha vencido. Eu tinha sobrevivido. A vida me levou por caminhos que eu nunca teria imaginado naquela noite em que fugi. Consegui um trabalho de verdade. Fiz amigos. Construí minha própria história. Mas nunca esqueci de onde vim. Nunca esqueci o que passei. E, acima de tudo, nunca esqueci que um dia eu tive que fugir para continuar viva. O tempo passou. As ruas da minha infância ficaram para trás. O frio das noites em que dormia ao relento virou uma lembrança distante. A fome que senti não me assombrava mais. Mas as marcas que carrego dentro de mim, essas nunca desapareceram completamente. Por muito tempo tentei esquecer, enterrar o passado em algum canto escuro da minha mente e fingir que ele não existia. Mas o passado sempre encontra um jeito de nos alcançar.
E o meu voltou para mim em um dia comum, em um lugar onde eu jamais imaginaria. Depois que fugi, a vida me levou para longe daquela cidade pequena. Aos poucos encontrei um trabalho fixo. Primeiro, ajudando em uma pensão. Depois, como ajudante em uma costuraria. Não foi fácil, mas pela primeira vez na vida, tudo o que eu tinha era meu. Meu dinheiro, meu canto para dormir, meu destino nas minhas mãos. Não era luxo, mas era liberdade, e isso bastava. Com o tempo fiz amizades, conheci pessoas que nunca perguntaram sobre meu passado e aceitaram minha presença sem exigir explicações. E assim, sem perceber, construí uma nova vida. Uma vida onde eu não era mais aquela menina assustada que se encolhia num canto esperando que alguém viesse me salvar. Eu me salvei. Foi num dia qualquer que tudo mudou. Eu estava em um armazém, escolhendo algumas frutas para levar para casa, quando ouvi um nome que fez meu sangue gelar. Armando! Ei, venha cá, rapaz! O mundo ao meu redor pareceu sumir. De repente, as vozes das pessoas se tornaram distantes. O cheiro do armazém desapareceu. E tudo o que restou foi aquele nome ecoando na minha cabeça. Não podia ser. Depois de tantos anos, depois de tudo que eu fiz para fugir, não podia ser ele. Mas então, ouvi a voz. A mesma voz que assombrou minha infância. Estou indo, patrão. Me virei devagar. E lá estava ele. Ele estava mais velho, claro. O tempo havia feito seu trabalho. Mas os olhos eram os mesmos. Os mesmos olhos frios que eu tentei esquecer. Meu coração disparou. Eu queria correr. Fugir de novo como fiz tantos anos atrás. Mas algo me impediu. Dessa vez, eu não era mais uma menina indefesa. Dessa vez, eu não precisava me esconder. Dessa vez, eu queria que ele me visse. Então fiquei ali, parada, esperando que ele notasse minha presença. E quando nossos olhos se encontraram, eu vi algo que nunca imaginei ver. Ele ficou pálido. Por um instante vi uma sombra de surpresa passar por seu rosto. E talvez um resquício de culpa. Mas não durou muito. Ele logo se recompôs, ajeitou a postura e forçou um sorriso. Mina, é você? A maneira como ele disse meu nome me deu náuseas. Por anos ouvi aquela voz me dizendo que eu era um peso, que ninguém se importava comigo. E agora, ele falava como se nada tivesse acontecido. Eu poderia ter virado as costas. Poderia ter fingido que ele não estava ali, que aquele reencontro nunca aconteceu. Mas algo dentro de mim não permitiu. Então respirei fundo e o encarei. Sim, sou eu, surpreso em me ver viva. Ele piscou, desconcertado. Não esperava aquela reação. Ora, Mina, por que esse tom? Eu sou seu irmão. Senti meu estômago revirar. Irmão? Você nunca foi meu irmão. Você foi meu pior pesadelo. Dessa vez ele ficou sem palavras. E pela primeira vez, eu vi algo diferente em seus olhos. Não era raiva. Não era arrogância. Era medo. Ele sabia que eu lembrava. Que eu nunca esqueci. E que, agora, eu não tinha mais medo dele. Ele abriu a boca para dizer algo, mas eu não queria mais ouvir. Não queria explicações, desculpas vazias ou qualquer tentativa de justificar o que ele fez. O tempo dele na minha vida tinha acabado. Então apenas o encarei uma última vez, deixando claro que não havia mais espaço para ele no meu mundo. E saí dali. Dessa vez, sem correr. Sem olhar para trás. Porque eu não precisava mais fugir. Eu já tinha vencido. E pela primeira vez, senti que o passado finalmente ficou onde deveria estar. Para sempre. Hoje, ao contar essa história, sei que muitas pessoas podem se perguntar: por que ninguém fez nada? A verdade é que, naquela época, ninguém via. Ou melhor, ninguém queria ver. O medo que eu senti quando criança ficou marcado para sempre. Mas ele não me define. O que me define
é o que fiz depois. É o fato de que sobrevivi. E de que hoje, depois de tudo, posso olhar para trás sem medo. Porque sei que não sou mais aquela menina assustada. Hoje sou uma mulher forte, uma mulher que venceu o passado e que nunca mais será vítima de ninguém. Se você gostou desse meu relato de vida, por favor, curta o vídeo e se inscreva no canal. Isso me deixa muito feliz. Até mais, meus queridos e queridas!